Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém? Graças a Deus que nós estamos mais uma vez reunidos em família na casa do Senhor, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. E também aprendermos um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor. Irmãos, é me dada a oportunidade, agradeço ao Senhor Deus pela oportunidade, ao pastor Daniel que me concede essa oportunidade. Irmãos, eu desejo ler com os irmãos, como hoje é culto de ensino, né? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, né? Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo número 7. O texto, né? Ele é de cunho doutrinário, né? Ok? Os irmãos acharam, amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Versículo 7. De que forma? Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. O versículo número 7, eu vou ficar com a parte A do versículo, né? Assim como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele, enraizados e edificados nele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, então nós encontramos o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, dizendo: assim como vocês receberam o Senhor Jesus, assim também andai nele. O apóstolo Paulo, irmãos, ele, a fim de enfatizar a sua admoestação, ele usa várias imagens vividas para ilustrar o progresso espiritual do cristão. E a primeira figura que o apóstolo Paulo se utiliza, né, para ilustrar o progresso espiritual do cristão é a palavra andar. Assim como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. Agora, essa palavra, essa figura de linguagem, andar, significa um curso de conduta pela qual a pessoa deixa um rastro para outros seguirem. Tá? A figura de linguagem andar significa um curso de conduta pelo qual a pessoa deixa um rastro para outros seguirem. Por exemplo, Hebreus 12, versículo de número 13, diz assim: fazei veredas direita para os vossos pés, para os que manquejam, não se desviem inteiramente, antes sejam sarados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para os que manquejam, não se desviem inteiramente, antes sejam sarados. Significa fazer vereda direita, curso de conduta, qual todos nós deixamos um rastro para que outros possam seguir. Eu gosto de uma frase que diz assim: nós, os cristãos, fomos chamados para fazer um sulco reto em um mundo torto e enviesado. Afinal de contas, irmãos, se você olhar para a sua vida como cristão, tem pessoas que estão olhando por onde você anda, né? Tem pessoas olhando para aquilo que você fala, para aquilo que você faz, porque você é um cristão. E a Bíblia diz que nós, como cristãos no mundo, nós somos luz, né? Sal da terra e luz do mundo. Então, essa figura de linguagem, andar, significa o ciclo inteiro das atividades da vida individual
quer dos regenerados, quer também dos não regenerados. Ok? Por exemplo, acerca de nós que somos regenerados, o Senhor diz, Colossenses 1:10, o Senhor diz assim, ó, andai dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então o texto diz que nós como cristãos temos que andar de que forma? Né? Agradando o Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, coisa gloriosa, é o caminho do cristão. Então o apóstolo Paulo, irmão, dentro do âmbito espiritual, o apóstolo Paulo exorta os colossenses a não só terem a Cristo como Senhor, mas também andar nele. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a salvação, ela é um processo. A salvação, ela não é um fato pontual, uma ocorrência precisa num determinado instante. E também a salvação, ela não é um ato isolado. A salvação é uma sequência de atos, é uma ação continuada, um caminho que começa no arrependimento e vai até a glorificação. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim, aquele que diz estar nele em Cristo, deve andar como ele andou. Por exemplo, no Antigo Testamento, essa metáfora, essa figura de linguagem, já era utilizada com sentido de conduta, comportamento e prática de vida. Glória a Deus. Os mestres judeus no Antigo Testamento, até hoje, chamam as leis morais encontradas no Antigo Testamento de halakã, que literalmente significa andar, caminhar com Cristo. Significa prática de vida cristã. Irmãos, a prática de vida cristã, até porque também a única forma possível de se entender cristianismo autêntico é quando nós, os crentes, colocamos em prática aquilo que aprendemos de Jesus. Mateus 7:21, Jesus diz assim, ó, mas todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ok? Mas não pratica aquilo que eu ensino, não faz a vontade do Senhor, não é do céu. Então nós temos que receber o Senhor Jesus como Senhor e também andar nele. Significa praticar a palavra de Deus, praticar todos os ensinamentos da palavra do Senhor. Me parece que a Tiago 1:22 diz que nós temos que praticar a palavra do Senhor. Não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. Então, nós temos que receber o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e não somente isso, mas nós temos que praticar o cristianismo. Cristianismo autêntico, verdadeiro, só é cristianismo quando nós praticamos a palavra do Senhor. Agora pergunta aos irmãos, qual é o lugar que nós menos praticamos a palavra do Senhor? O lugar que nós menos praticamos, menos manifestamos o cristianismo, é na igreja. Agora nós temos que praticar, irmão, a palavra do Senhor, principalmente lá fora, na sociedade a qual nós estamos inseridos. Porque as pessoas estão olhando para mim. As pessoas estão olhando para você. E as pessoas estão olhando a sua prática de vida cristã. E isso aqui é um negócio muito sério, meus irmãos. Então, o cristianismo prático é aquele que é exercido entre pessoas, e não em conceitos. Olha, se eu digo que eu sou um cristão, e eu não pratico o cristianismo, eu fico só na esfera do conceito. E o cristianismo autêntico não pode ficar só na esfera do conceito. Eu preciso praticar aquilo que Jesus ensinou. Cristianismo só é cristianismo quando o cristão
pratica a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está nele, se lança na prática do cristianismo, e que isso foi sintetizado por Jesus. Lá, me parece, Mateus 22, do 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus, irmãos, o que ele fez? Ele tirou a religião do campo prático, do campo teórico, e transportou para o campo prático, né? Porque não adianta nada, irmão, nós dizermos que nós somos cristãos e não praticarmos o cristianismo. Um dos fundamentos do cristianismo, irmãos, é a prática do cristianismo, né? Porque, por exemplo, um médico, se ele não colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu lá na faculdade, ele nem pode dizer que ele é médico. Mas quando ele pratica tudo aquilo que ele foi ensinado lá na faculdade, então sim, ele pode falar que ele é médico. Assim, irmão, nós só podemos falar que nós somos cristãos quando nós praticamos o Evangelho, quando nós praticamos a palavra do Senhor, quando nós colocamos em prática aquilo que o Mestre nos ensinou. Irmão, sabe que hoje existe um fenômeno chamado nominalismo evangélico. O que significa isso? Irmão, sabe que o Brasil hoje, me parece, tem mais de 30 milhões de evangélicos. Só que é interessante, na medida que cresce esse número, cresce o número de pessoas que também não dão sinal nenhum de que nasceram de novo. Pessoas que se dizem cristãos, na boca, falam que é cristão, de boca para fora, mas não pratica o cristianismo. E Jesus nos chamou, irmãos, para praticarmos o cristianismo. Amém, meus irmãos? Então, veja bem, irmãos, andar em Cristo significa, de modo geral, ter uma vida de obediência aos preceitos do Senhor. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha convicção, né, da firmeza dos crentes de Colossos. Mas a fé daqueles crentes estava sendo abalada ou ameaçada por uma forte corrente herética que tinha chegado naquele lugar, o chamado gnosticismo. Só que o apóstolo Paulo nota que aquele crente, eles estavam firmes em Cristo. Eles não só receberam o Senhor Jesus como Salvador, mas eles estavam também andando em Cristo. Quer dizer, praticando o Evangelho, praticando o cristianismo. Eles estavam firmes na fé, bendito seja o nome do Senhor. E uma das características mais comuns nos dias atuais é a falta de firmeza dos crentes, né? Lógico que não estou generalizando, né? Mas grande parte, né, dos que frequentam as igrejas, né, estão vendo uma falta de firmeza. E o número chega até a ser impressionante. Pessoas que não têm convicção da sua fé em Cristo. Certamente, irmãos, essas pessoas não receberam o Senhor Jesus em seus corações, né? Porque quando um crente, uma pessoa aceita Jesus de fato, recebe o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e pratica aquilo que Jesus ensina, ele está seguro, ele está firme da fé. Aleluia. Há pessoas, irmãos, que por qualquer circunstância, qualquer problema, abandonam a fé. Irmãos, olha, os problemas sempre vão existir, mesmo na mais bela existência. Se você for no lugar mais lindo do mundo, se você pegar o homem mais rico do planeta, ele tem problema. Todos têm problema, irmãos. Agora, Jesus, irmão, ele está interessado em resolver nossos problemas, nos ajudar dos nossos problemas. Só que nós temos que fazer a seguinte separação: Jesus, de fato, ele não tem nada a ver com os meus problemas, né? Porque meus problemas sempre vão existir. Mas sabe de uma coisa, Jesus sempre nos dá vitória em todos eles. Jesus está conosco, ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmão, não há razão, não há um motivo justo, não existe razão justa e motivo justo para um cristão abandonar a sua fé. Não, ele abandonou a sua fé porque ele enfraqueceu na fé. Mas quando ele é cristão, ele está realmente, aleluia, em Cristo, andando com Cristo, andando em Cristo, ele tem vitória todos os dias na sua vida, aleluia.
Aleluia. Sobre todas as circunstâncias, sobre todos os problemas, o Senhor está dando vitória ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero aqui rapidinho falar com os irmãos ainda nesse ponto, ainda nesse item, né? Alguns aspectos negativos e positivos desse andar em Cristo. Por exemplo, os aspectos positivos. A Bíblia diz lá em Romanos, dá para colocar no telão aí, Romanos 6:4, né? Que nós temos que andar em novidade de vida, Romanos 6:4. A parte final do versículo diz assim, ó: assim andemos nós também em novidade de vida. Então, aspecto positivo do andar em Cristo. De que maneira? Andar em novidade de vida. Aleluia. Segundo, nós temos que andar no Espírito e não na carne. Romanos 8:4, dá para colocar para mim, por favor? Romanos 8:4. Aspecto positivo do andar em Cristo. Né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, andar de forma positiva é andar no Espírito e não andar na carne. Por exemplo, outro aspecto positivo também, a Bíblia diz: andar honestamente, andar pela fé, andar em amor, andar em verdade, andar em sabedoria. Esses são os aspectos positivos desse andar em Cristo. Aleluia. Você está andando assim? Será que nós estamos andando assim, irmãos? Andando honestamente, pela fé, em amor, em sabedoria, em verdade, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse é o nosso compromisso com Cristo, é o nosso compromisso com o Evangelho. Agora, os aspectos negativos, né? Não segundo a maneira dos homens, tá? Não com astúcia, tá ok? Não desordenadamente, são aspectos negativos. Então, nós, os cristãos, temos que olhar com muito carinho sobre isso, porque o Senhor Jesus nos chamou para sermos diferentes, né? Somos um povo diferente. Somos um povo que fazemos a diferença na face da terra. Então, nós temos que andar conforme Cristo quer que nós andemos. De que maneira, irmão? Glorificando o nome dEle, praticando a sua palavra, vivendo a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E uma outra figura de linguagem que o apóstolo Paulo vai se utilizar, né? Outra figura de linguagem, está lá no versículo de número 7, Colossenses 2:7. Assim como receber do Senhor Jesus, o 6, né? Assim também andai nele. De que maneira? Dá para colocar para mim o versículo 7, Colossenses 2:7, por favor? De que maneira? Enraizados. Então, primeiro, nós temos que andar em Cristo, receber o Senhor, andar nele. De que maneira? Enraizados. É outra figura de linguagem que o apóstolo Paulo ele se utiliza para ilustrar o progresso espiritual do cristão. Eu estava dando uma olhadinha, irmãos, essa palavra enraizados ou arraigados, né, vem do verbo grego que significa lançar raízes, né? Agora veja bem, antes da conversão, o pecador tem as suas raízes no mundo do pecado, na vida carnal. Vou repetir, antes da conversão, o pecador tem as suas raízes no mundo do pecado, na vida carnal, que são raízes da ignorância e das trevas. Raízes da ignorância e das trevas. Aqui eu abro um parênteses, irmão, para dizer o seguinte: a conversão de um cristão não pode ser menos do que radical, estrutural. A conversão de um cristão, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ser uma conversão radical, estrutural. Mente, sentimento, vontade. Espírito, alma e corpo. Não pode existir, irmão, meia conversão. Ou nós somos convertidos de fato, ou nós não somos convertidos. Porque a conversão do cristão, irmão,
ela é radical. Porque antes, irmão, de você ser crente, ou eu ser crente, onde nós estávamos? Enraizados no mundo do pecado, das trevas, da ignorância. A prova disso, coloca para mim aí Efésios 2, versículo número 2 para mim, por favor. Efésios 2, olha o que diz o texto. Olha como nós estávamos antes da conversão, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, olha aí, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O versículo 3, por favor. Entre os quais todos nós, também antes, a figura de linguagem aí, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então a conversão de um homem e de uma mulher, irmão, é uma conversão radical. Significa aí, o que significa isso? Tudo aquilo que fazia parte na velha natureza não pode fazer mais parte na nova natureza. Então o que significa isso? Se o velho homem não morrer, se não houver uma mudança total, radical, isso também não é cristianismo, né? Porque tudo aquilo que fazia parte da velha natureza não pode fazer parte da nova. E para que uma vida totalmente nova possa emergir de acordo com a vontade de Deus, a nossa velha natureza, ela não pode ser melhorada e nem aperfeiçoada. A nossa velha natureza tem que ser sepultada. Nós morremos para o mundo, para o pecado, e ressuscitamos com Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então note que a cruz e a ressurreição efetua essa ruptura radical com a antiga vida. Nos leva a uma união vital com Cristo, uma esfera de existência totalmente nova, porque, segundo as Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Isso aqui é muito sério, irmãos. Quando você olha para Efésios capítulo 4, versículo 22, se puder colocar na tela para mim, por favor. Efésios 4, 22. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23, por favor. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Tá? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando você segue os versículos que o apóstolo Paulo vai nos ensinando, aí no capítulo 4, o apóstolo Paulo aí nesse texto, ou nesse contexto, ele vai nos trazer uma lista de pecados que fazia parte da nossa velha natureza e que não pode mais fazer parte da nova natureza, né? Ele traz uma lista, e a lista negra, é uma lista negra, né? O apóstolo Paulo, ele fala acerca de pecados verbalizados, né? E pecados internalizados. Coloca lá para mim, por favor, o versículo 24, o 24, o versículo 25, por favor. Olha o que ele diz: por isso deixai a mentira e falei a verdade, para cada um com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Falar mentira, pecados verbalizados. O cristão, irmão, não pode mentir. Agora, por quê, irmão? Agora imagina uma pessoa, meu, que fica a vida toda no mundo, uma vida no mundo, né? Mentindo, né? Ele tem a mentira como hábito na sua vida. De repente essa pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, irmão. Ele agora é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não pode mais, irmão, andar no caminho da mentira, porque Cristo transformou. Glória a Deus. Cristo transformou. E segue o texto para mim, por favor.
Irai-vos aqui, irai-vos, e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ira fala de pecados internalizados. Mentira fala de pecados verbalizados. O que você fala? Né? Ira fala de pecados internalizados. Imagina você, irmão, aquilo que está dentro de nós, enraizados, irmão. Aquilo que estava lá no âmago da alma. E agora nós somos nova criatura. Segue o texto, olha que coisa interessante. Não dê lugar ao diabo, vai indo. Aquele que furtava, não furte mais. Agora você é um cristão honesto. Não passa ninguém para trás mais. Não faz mais coisa errada. Por quê, irmão? É nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí, pecados verbalizados. Não pode, irmão. E tem aquele crente que ele quando ele dá uma martelada no dedo, ele solta um palavrão. Mas cuidado, irmão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Certa feita eu estava com o irmão no carro. O carro dele, lógico, ele estava dirigindo do lado. De repente, uma pessoa fechou ele, automático, irmão, ele soltou um palavrão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa eu te fazer uma pergunta a mim e a você nesta noite. Você é nova criatura? As coisas velhas se passaram. O velho homem, na verdade, está morto. Está morto. Ressuscitaste com Cristo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, um negócio muito sério, irmão. Então, Cristo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Então, notem, irmão, que os colossenses, eles foram exortados a terem a vida arraigados. A terem raízes na fé em Cristo. Essa expressão, irmão, essa palavra arraizados ou arraigados, esse termo sugere três coisas. Primeiro, estabilidade. Segundo, nutrição. E vida derivada do contato. Veja bem, assim como as raízes das plantas, elas entram profundamente no solo para estabilidade, para nutrição. Nós, os cristãos, também devemos, irmão, arraizar a nossa fé em Cristo, profundamente em Cristo, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque quando chegar o dia da adversidade, o dia da aflição, quando chegar o dia mau, nós estamos enraizados em Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles vão ver que esse termo vem da agricultura, enraizados. Interessante que o tempo do verbo no grego indica uma ação realizada de uma vez por todas e de forma continuada. Significa, a cada dia que passa, nós devemos estar enraizando a nossa fé em Cristo. Quanto mais profundo você for em Cristo, as suas raízes estiverem em Cristo, mais alicerçado você está em Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E é lógico que essa figura lembra uma árvore, bem plantada no solo, com profundidade, e não algo superficial. Irmão, o que é algo superficial? Superficial é aquilo que se remove fácil. Mas quando você está realmente arraigado, enraizado em Cristo, irmão, aleluia, a sua fé está aprofundada no Senhor. Aconteça o que acontecer, pode vir vendaval que for, você está enraizado em Cristo, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Isso também explica, irmão, por que alguns cristãos não perseveram, porque alguns cristãos também, porque a fé é fraca, o entendimento é insuficiente, e a sua decisão é fraca, está sempre oscilando, está sempre inconstante.
foge. Não, irmão, o cristão precisa ter raízes em Cristo. Assim como recebeste o Senhor Jesus, andai nele. De que forma? Enraizados. Mateus 13, 20, por favor, 20 e 21, vai falar aqui a triste condição espiritual daquelas pessoas que não têm raízes. Olha lá. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Por quê? Porque não tem raízes. Irmão, você tem que ter a sua fé enraizada em Cristo Jesus. Bendito. Então, de que maneira nós devemos estar em Cristo? Estar enraizado. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca para mim Jeremias 17, o versículo 7 e 8. Jeremias 17, versículo 7 e 8 para mim, por favor. Aleluia. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Aleluia. Aleluia. Jeremias 17, dá para colocar aí? Olha lá. Capítulo 17, por favor. Não sei se eu falei errado. Capítulo 17. Versículo 7. É o capítulo 17, o versículo... Isso. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Versículo 8, por favor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se preocupa, e nem deixa de dar frutos. Por quê? Porque esta árvore, ela está plantada junto a ribeiros, que estende as suas raízes às águas. As suas raízes estão aprofundadas. É uma planta que ela é suficientemente abastecida com umidade. E embora o calor seja intenso, embora não chova, as suas raízes estão espalhadas pelo rio, absorvem toda a umidade, aleluia, necessária para a vegetação florescente daquela árvore. E o texto diz que não verá quando chega o calor, não sentirá dano algum por causa da seca, porque as suas raízes estão estendidas, aleluia, profundamente nas águas do ribeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Assim é a vida do cristão. Precisa ter raízes profundas, para quando chegar o tempo da seca, quando chegar o calor, aleluia, você não depende de fatores externos, porque você tem raízes no Senhor. Aleluia. Você não depende da circunstância, porque você tem raízes em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque, irmão, sabe que o sol vai secar as raízes, né? Vai secar a planta que não tem raízes. Mas a planta que tem raízes, irmão, aleluia, aleluia, ela continua verde, ela continua dando fruto, ela continua prosperando, porque ela está com a sua vida enraizada. O cristão está com a sua vida enraizada em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira palavra que o apóstolo Paulo usa, irmão, para ilustrar o crescimento ou o progresso espiritual do cristão, é a palavra edificado. Assim como receberam o Senhor Jesus, andai nele, enraizados e edificados. Está lá no versículo número 7, 2 e 7, Colossenses, né? A parte A. Olha lá. Enraizados e edificados nele. A palavra edificar é um verbo que vem da arquitetura. E nesse caso aqui, irmão, ele é usado no tempo presente. Olha lá. Assim como enraizados e edificados nele, em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a salvação. Somos colocados em um alicerce a partir da qual nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta noite, e a mim também. Será que nós estamos edificados em Cristo, irmão? Nós estamos edificados na rocha que é Cristo Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Esse termo edificar, irmão, é encontrado com frequência nas cartas do apóstolo Paulo, tá?
Lá em 1 Coríntios 3:9, 1 Coríntios 3:9, está para colocar para mim? O apóstolo Paulo ele vai resumir tanto a ideia do arraigar e do edificar, né? Apenas no versículo lá. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, estamos enraizados, né? E edifícios de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo resume as duas ideias do arraigar e do edificar ao escrever aos Coríntios, né? No capítulo, né, 3, versículo 9 de 1 Coríntios. Por quê, irmão? Aleluia. Porque nós, como lavoura de Deus, somos comparados a uma planta que tem raízes. E como edifício, nós temos que ter o quê, irmão? Estrutura, parede de proteção, cobertura, revestimento. Aleluia. Você está edificado em Cristo. 1 Pedro 2:5 diz lá o texto: vós também, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Jesus Cristo. Então, irmão, e coisa interessante, o apóstolo Paulo diz que nós somos como casa espiritual, somos como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Eu li um livro, irmão, que o autor diz o seguinte, que muitos cristãos, ao invés deles edificarem a sua casa, construir a sua casa espiritual, eles ficam brincando com os tijolos. Então nós não devemos brincar com os tijolos. Nós devemos edificar a nossa casa. Por quê, irmão? Não sabe que nós já temos o alicerce, nós já temos o fundamento. E esse fundamento é Cristo Jesus. Então, sobre esse fundamento, nós edificamos a nossa casa. Coloca para mim 1 Coríntios 3:10 para mim. 1 Coríntios 3:10, o versículo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E esse fundamento é Cristo. A pergunta que eu faço para mim e para você nesta noite: como é que nós estamos edificando a nossa casa? Qual é o tipo de material que nós estamos usando para edificar a nossa casa? Né? Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Mas a questão, irmão, é qual é o tipo de material que você está utilizando para construir a sua casa, o seu edifício. Aleluia. O apóstolo Paulo fala acerca de materiais, né? Ele fala acerca de palha, feno, madeira. Aquele material, quando o fogo passa, não sobra nada. E também fala de materiais que é ouro, prata e pedras preciosas. Esses materiais, irmão, o fogo pode passar, que eles permanecem. Aleluia. Aleluia. Veja cada um como edifica. Então, meu irmão, vamos fazer uma reflexão nessa noite. Como é que eu estou edificando a minha casa? Qual é o material que eu estou usando para edificar a minha casa? É aquele material que perdura, permanece para sempre? Ou aquele material, irmão, que quando o fogo passa, leva tudo embora, não fica nada? Porque às vezes, irmão, uma pessoa passa 10, 15, 20 anos na casa de Deus, irmão, e não consegue permanecer. Por quê, irmão? Com certeza, essa pessoa estava... Os materiais que ele estava usando para edificar a sua casa, mas era palha, feno, madeira. Mas que nós possamos, irmãos, edificar a nossa casa, usar pedras preciosas, usar ouro, usar prata. São materiais que permanecem. Passa o fogo, passa o vento, passa tudo, mas permanece. Aleluia. E vamos permanecer na presença do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, o tipo de material que nós usamos vai determinar o tipo de recompensa que nós receberemos. Vai chegar um dia, irmão, que o Senhor vai nos chamar para a entrega de galardões, entrega de recompensas. E qual é o tipo de material que nós estamos usando? Será que nós vamos receber do Senhor o verdadeiro louvor? Será que nós vamos ser recompensados verdadeiramente pelo Senhor, irmãos? Ou nós vamos chegar no céu de mãos vazias?
Que nós não cheguemos no céu de mãos vazias, mas que nós possamos, irmãos, apresentar a Deus, irmãos, o melhor. O melhor. O melhor. O melhor. Deus merece o melhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em Cristo Jesus. Amém, pastor.